Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um assunto interessante. Esse já é o segundo pregão, eu acho, que eu que eu pego que dá deserto. Acho que é o segundo ou terceiro, na nova lei, né, na 14.133 que dá deserto. Eu queria falar algo curioso para vocês aqui, sobre o pregão deserto, tá, diferente de fracassado. Depois a gente vai falar do pregão fracassado, tá, o que acontece com o pregão fracassado. Vamos falar agora do deserto. Teve um pregão hoje que o pregoeiro me pediu para homologar, que não estava vendo a opção de homologar, né, pediu para mandou para mim, e solicitou que eu homologasse. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da nova plataforma da 14.133, no caso de situação de pregão deserto, tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. A minha tela aqui, da área de trabalho, e vamos entrar aqui no pregão eletrônico que deu deserto, tá. Para se visualizar a compra. Ai, estava usando agora. Ele faz isso muito, tá, pessoal, faz muito isso aí de rápido cair, não fica muito tempo não. Rapidinho cai. Aqui. Ó, todas as etapas já foram cumpridas, tá. Mas veja algo interessante, o pregão deserto, ele fica ativo, ó, cumpriu as etapas de edição, publicidade e proposta, tá vendo, tá azulzinho? Ele cumpriu essas três fases. Aí ele pula as demais. O pregão deserto não teve disputa, não teve julgamento, não necessita ser encerrado, não tem recurso, nem adjudicação, nem homologação. Ele encerra diretamente. Interessante isso aqui, né? Ele não cumpre nenhuma dessas fases, não precisa adjudicar, não precisa homologar. Por isso que ele não estava encontrando. Tô com a gripe que não passa, cara. Por isso que ele não estava encontrando a opção de homologar. Olha lá, visualizar a compra. Foram dois grupos, um com 2 itens e o outro com 5 itens. Os dois deram deserto. Olha lá, aparece aqui em cima, ó. Não houve registro de propostas para essa compra. Tá vendo aqui em cima? Quando você abre a licitação, vamos aumentar isso aqui. Quando você abre a licitação, que tem proposta, antes de. As propostas às vezes aparecem antes, né? Eles mandam antes de abrir. Quando você vai consultar, configurar, já aparece aqui que há proposta. A gente já estava acompanhando, já dava para ver que não haveria proposta. Compra deserta. Esta compra não recebeu propostas no período de cadastramento da propostas e por isso foi encerrada. Ele não tem proposta, o sistema encerra de vez, tá? Some aquela opção de download, ó, some a opção de download e fica só aqui, ó, o download do termo de homologação, mesmo sem ter sido homologada. Eu não homologuei, o sistema automaticamente homologa. Aparece só uma declaração simples, tá? Dos dois itens, a declaração é a mesma. É uma declaração simples. Às 10 horas do dia tal, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologa, ó, não aparece o nome, tá vendo? Ó? É um erro aqui do sistema. Ele tentou pegar o nome de quem homologou, só que como não foi ninguém, o sistema homologou sozinho, aparece esse errinho aqui, no o algoritmo foi pegar o nome da pessoa que homologou e não apareceu. Homologa a adjudicação referente ao pregão tal. Não foi adjudicado por ninguém, nem homologado por ninguém. Foi diretamente pelo sistema. Tá? Então é isso que acontece. Não precisa fazer nada. Ele faz sozinho. Aí o que eu faço depois disso? O que na prática eu faço depois disso? Tá? Eu faço um, um despachozinho e mando para o setor, para a área competente, falando que a licitação foi aberta, que
deu deserta, coloco a lei que trata do assunto, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas de sociedade de economia mista, quando não acudirem interessados à licitação anterior a essa, justificadamente a essa e justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou sociedade de economia mista. Eu sou gerido pela Lei 13.303, né? Bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições pré-estabelecidas. Tá? Por que eu estou dando falando desse artigo para a área demandante? Porque esse pregão já foi feito 2 vezes e nas 2 nós tivemos problemas, tá? Deu deserta. Então, o que a gente faz no nosso órgão? Se a gente tem dúvida que aquela licitação tem ou não interessados, a gente joga na rua, certo? Aí acompanha o resultado. Caso numa segunda vez que a gente colocar também der deserta, né, ou dê fracassada porque o licitante não consegue atender, né, o edital, ele não consegue atender. E numa segunda da deserta, porque ninguém apareceu, ou deu 2 fracassadas, né? Normalmente 2, a gente parte para dispensa. É uma decisão interna, tá? Cada órgão pode decidir como ele faz no caso de licitações desertas ou fracassadas, porque a lei permite que isso aconteça. No caso de licitação deserta ou fracassada. O que também tem que ser analisado, no caso da 13.303, se a repetição do certame potencialmente ocasionará prejuízos ao interesse público envolvido, tem que ser analisado isso, tá? Certo? Baseado nisso, se não paira qualquer patologia sobre o procedimento deflagrado. Então, é isso que você tem que analisar também. Você tem que analisar por que deu deserto? Será que a forma como foi definido, especificado, atrapalhou essa licitação? Eu preciso que seja especificado melhor? Então, isso eu mando para a área demandante. Será que vocês especificaram bem? Será que os critérios de habilitação estão corretos? Será que a gente não exigiu demais e por isso não apareceu ninguém? Será que a forma de aceitabilidade das propostas está coerente ou não? Então, eu jogo para a demandante refletir sobre o assunto. Se existe alguma outra solução no mercado que possa atender, se não há mudança quanto à solução ou mesmo quanto ao mercado que possa direcionar a nova licitação, isso também. Por exemplo, se eu vou lançar uma dispensa, eu, se eu vou fazer por dispensa a contratação, eu tenho que manter as condições estabelecidas no pregão. Eu não posso mudar, porque se eu mudar as condições estabelecidas, aí já é uma nova licitação, não é a mesma licitação, entendeu? Então, se eu mudei as condições estabelecidas, então eu vou jogar de novo essa licitação na rua. Porque se mudou as condições, é um novo pregão. Pode ser que agora apareçam interessados, tá? Então, isso que tem que ser analisado. Se você percebe que mantendo as condições pré-estabelecidas, você consegue contratar uma empresa via dispensa de licitação, o faça se essa for a melhor forma. Se por acaso colocar esse pregão na rua por gerar mais prejuízo, porque lembre-se que colocar um pregão na rua gera despesa, né? Gera custos. Tem várias pessoas envolvidas, analistas, técnicos, né? Uso do sistema, é, aviso de licitação também é pago, então tem todo um custo para isso. Em média, eu sou aqui, tá, em 15, 20 mil reais colocar um pregão na rua. Né? Em alguns órgãos podem dar mais, em alguns tipos de licitação, a depender de por onde passa, se passar pela consultoria jurídica, etc., pode dar mais também. Né? Quando é um edital padrão, vai dar menos, o custo vai ser menor. Tá? Então, essa é a análise da 13.303. Se não acudirem interessados, é uma licitação deserta, tá? A licitação que foi colocada, ele bota a licitação anterior. Normalmente a gente coloca 2, depois de 2 tentativas, mas a lei não obriga que seja 2 tentativas, tá? É um entendimento do órgão que dessa forma é melhor, que a gente tem uma justificativa melhor. E o próximo pregão lançado, se você for lançar, poderá trazer prejuízo à empresa também, tá? Aí você pode fazer por dispensa.
desde que mantidas as condições estabelecidas no primeiro certame. Já na 14133, ele não obriga que seja mantida, ou que haja, que por acaso, se você jogar de novo, venha a haver prejuízo. Ele não fala sobre isso na 14133, tá? Ele deixou de incluir como requisito para a contratação direta a ausência de prejuízo no caso da repetição da licitação, tá? Que era algo que era previsto na 866, que também é previsto na 13333. Na 14 não tem essa previsão, tá? O que você precisa analisar é o artigo 75. Deixa eu botar aqui, ó. Antes de jogar na rua, licitação deserta. É o artigo 75, olha aqui. Tá? Você precisa analisar ele. No inciso 3. É dispensável a licitação para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano. Já a 3133 não fala menos de um ano, embora a gente sempre faça com menos de um ano. Quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Ele fala tanto da deserta quanto da fracassada. Ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Na 333 também tem essa opção. Se o preço for manifestamente superior, você pode fazer também por dispensa, tá? Ou se deu fracassada da outra forma também, não tem proposta válida, certo? Então você tem que analisar, no caso da 14133, a ocorrência de licitação deserta ou fracassada, no caso a gente está analisando a deserta, que o insucesso do certame não tenha ocorrido da fixação de alguma condição injustificadamente irrestrita, que é a mesma coisa da 3303, tá? A gente tem que analisar a especificação do objeto, as propostas, tudo. Se tem algo que possa ter restringido ou algum procedimento que seja incompatível com a lei, também a gente pode fazer por dispensa aquela licitação, tá? Desde que não tenha ocorrido isso. Se ocorreu, rever a especificação do objeto, rever o procedimento incompatível com a lei e publica um novo pregão, tá? Observação também na contratação direta das condições da classificação da proposta e da habilitação previstas no edital de licitação deserta ou fracassada, ou seja, manter as mesmas condições, e que essa licitação deserta ou fracassada, como a gente falou aqui, tenha sido realizada há menos de um ano, certo? É isso, pessoal. Quando der uma licitação deserta, analise as condições, faça um despacho para a área, fale, olha, ocorreu a licitação deserta, conforme é dispensável a licitação, quando para a contratação que conforme 73, para a contratação que mantenha todas as condições, como está aqui, desde que não surjam licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, faça um despacho mostrando para o demandante os motivos pelo qual aquela licitação deu deserta. Faça como eu fiz aqui, algo parecido. Esse eu fiz mais curto, tem despachos que eu faço mais longo, a depender do tipo de projeto. Se teve alguma disputa e os preços ficaram superiores ao mercado, eu explico tudo isso. Faz um despacho para ele, o dia que abrir o pregão, o horário, se tem grupo, se não tem, explicar o que é uma licitação deserta, se for possível, se eles não souberem, né? E mostrar qual a sua orientação, a sua sugestão. Você não pode obrigar o demandante a seguir a sua orientação. Você vai dar uma sugestão. Olha, diante desse fato, já foram 2 licitações. O que é que normalmente a gente faz? A terceira a gente faz por dispensa, porque senão o custo sobe muito, né? Gera um prejuízo para o órgão ou para a entidade. Depois desse despacho, envia para a demandante e diz que, olha, diante das informações apresentadas, nós aguardaremos uma posição. E aguarda a posição da área demandante, tá? Para saber se vai postar um novo pregão, para saber se vai fazer uma dispensa. Aqui,
na nossa área, eu só faço o pregão. Se optarem por dispensa, tem que ir atrás de outra gerência. É outra gerência que faz a dispensa de licitação. É assim que a gente faz por aqui, mas cada órgão tem sua forma de fazer. Beleza? Eu achei interessante esse tema. Achei que pode ser útil para vocês, para não surgir dúvidas em caso de não aparecer o botão para adjudicar, homologar. Se a autoridade competente tiver alguma dúvida, você já sabe explicar para ele os motivos por que não aparece. Ok? Se gostou, segue a página, dá uma curtida, compartilha com os colegas que são pregoeiros, né, para que a gente possa continuar divulgando o conhecimento. Ok? Obrigado e até a próxima.